Nesse vídeo você vai descobrir como ganhar dinheiro utilizando ferramentas de IA. Então, galera, bem-vindos de volta a mais um vídeo aí no canal. E no vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre formas de monetização com as novas ferramentas de IA, algumas ideias que estão surgindo aí, coisas que eu tenho analisado e que eu acho que poderia ser interessante para vocês utilizarem também e começarem a pensar. Até linkando com o último vídeo que eu fiz, um dos últimos vídeos que eu fiz, sobre profissões e como não ser demitido em 2025, que eu acho que seria uma puxada interessante daquele assunto do vídeo, para vocês começarem a desenvolver um projeto paralelo ou alguma outra coisa que vocês podem querer criar aí, utilizando essas novas ferramentas. Basicamente, o que eu fiz para poder desenvolver isso aqui? Eu comecei a utilizar, né, já tem um tempo bom que eu utilizo o ChatGPT e mais recentemente algumas outras IAs também. E aí, pensando nisso, o que eu pedi para ele fazer para mim? Foi uma coisa que ajudou bastante em todo esse processo. Ao longo desses últimos meses aí, desde o final do ano passado, eu vim recebendo alguns feedbacks sobre a questão de algumas habilidades que eu tenho e pontos positivos que eu poderia explorar. E aí, entrando nessa questão, pensando nisso, mais recentemente também, um mês atrás, um pouco tempo atrás até, eu tive uma ideia que eu poderia pedir para o ChatGPT fazer uma análise mês a mês de todo o meu uso dentro da IA, né? Então, IAs que tem memória, agora o ChatGPT tem uma função de memória das coisas que você escreve em outras abas e tudo mais, então você consegue utilizar dessa ferramenta. Então, IAs que tem função de memória e tudo, você consegue utilizar isso para poder fazer essa análise do seu uso, né? Então, eu pedi para ele fazer uma análise de todo o meu uso lá, prático, concreto, tudo que eu fazia, os prompts que eu utilizava, tudo que eu fazia, o conhecimento que eu imprimia ali, né, nessa ferramenta. E a partir dessa análise, eu pedi para ele criar para mim ideias de negócio, sugerir ideias de negócio que eu poderia aplicar com todo o conhecimento e a prática que eu tinha ali, tudo que eu já tinha desenvolvido nesse tempo, e com base também nos meus conhecimentos básicos que eu já tenho sobre outras coisas. E aí, nesse sentido, ele deu algumas sugestões para mim. Então, ele sugeriu para mim a questão de criar jogos em quiz, que foi uma coisa que eu fiz, né? Isso foi baseado no meu uso, né? O seu uso vai ser diferente, talvez a base que você tenha de conhecimento, ele pode te dar umas outras sugestões, principalmente porque quando você fala de começar alguma coisa nova, ou criar um conteúdo no YouTube ou em outras plataformas, ou até mesmo desenvolver uma ideia de negócio ali, uma coisa alternativa que você vai fazer fora do seu trabalho, basicamente você tem que ser bom em alguma coisa para que isso deslanche ali, né? Para que isso avance. Porque também se não souber nada, não adianta. E aí, você pode fazer, pegar alguma coisa que você já sabe que você é bom e tentar desenvolver isso a partir disso, ou se você não tem ainda se for olhar, todo mundo já fez alguma coisa. Mas basicamente eu não fiquei pesquisando as coisas, tá? Eu não fiquei pesquisando como escrever um prompt, nem nada do tipo. Eu simplesmente fui usando as ferramentas e o meu uso nessas ferramentas, eu fui vendo o que dava certo para mim, o que não dava. Eu fui refinando isso com o tempo. Então, isso foi bem interessante para mim. E aí, a questão desses prompts mesmo, ele me deu uma outra ideia, que eu poderia vender os prompts de estudo que eu uso para outras pessoas, que funcionaram para mim, criar um documentozinho. Então, você pode jogar lá no Gama. Eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como vocês podem fazer depois, mas vocês podem jogar no Gama, pega o chat, analisa lá, pede ele para gerar um prompt para você jogar no Gama, com todos esses seus prompts de estudo, métodos de estudo, você joga isso lá no Gama, ele gera um PDF para você prontinho, organizado, com imagens, você baixa lá, deixa organizadinho e já começa a vender. Então isso foi uma outra coisa que eu fiz também. Eu vendi poucas cópias e tal, mas dependendo do meio que você tiver, de onde você tiver, você consegue vender bastante esses arquivos aí, coloca um valor, R$4,99, R$5 ou R$10. E os prompts que funcionaram para você, os usos que funcionaram para você, pode ser interessante. Então essas são só algumas das ideias que funcionaram para mim e eu estou passando para vocês também. E uma outra muito importante que eu estou até desenvolvendo, que eu devo lançar mais próximo aí, é um e-book sobre estudo com inteligência artificial. Esse e-book eu estou desenvolvendo ele com base em todos esses meus 2 anos de uso com IA aí. Basicamente o conteúdo é todo autoral meu, né? Porque são as coisas que eu fiz, que eu desenvolvi, as técnicas que eu tive e tudo mais que funcionaram para mim. Então, é mais ou menos essa ideia dos meus prompts que eu já vendi, mas expandido e melhorado. Então, eu estou transformando isso no e-book para ficar um negócio mais organizado, mais bonitinho. Vai ficar num preço legalzinho para vocês aí, se vocês quiserem utilizar também. E fica até de exemplo. E aí, isso envolve toda uma mistura. Então, vocês podem misturar aí você cria isso no ChatGPT, essa análise toda, que é uma IA que tem memória, ou outras que tiverem memória também. É o Gemini da Google, talvez, eu acho que tem, eu não testei ainda essa função lá. Mas você cria todo esse ambiente, depois você pode jogar isso no Manus AI, por exemplo, que é ótimo para criar documentos, criar livros, criar e-books, você pode criar um e-book,
Ou você pode vender também GPTs personalizados, como foi um dos últimos vídeos que eu fiz, que era como criar seu próprio GPT. Eu vou deixar no card aqui também. Então você pode ir lá, pode criar GPTs personalizados para as pessoas, que às vezes você pode achar que todas essas coisas são simples, mas para muita gente não é. Tem muita gente que não sabe utilizar. Então, meu pai, por exemplo, ele não tem o uso de IA, minha namorada mesmo também não tem. E muitas vezes, quando eles tentam utilizar, nunca sai um negócio muito certo, ainda mais para quem não paga a versão, as versões Plus, né? Então, você pode gerar aí, você pode criar uma ideia de negócio que vem na minha mente aqui agora também, é de fazer posts de anúncios para páginas no Instagram, que a pessoa às vezes não quer pagar não tem condições de pagar um designer ou alguma coisa do tipo. Você pode oferecer esse serviço para elas, serviços de thumbnails também ajuda bastante. Você que é um criador de thumbs aí também, e está começando a aprender, as IAs ajudam bastante na parte de thumbnails. Eu tenho um processo que eu faço, que eu posso contar para vocês aqui, que eu gero as ideias ali, peço várias ideias dos meus vídeos de thumbs, vou jogando isso ali, tiro uma foto minha, peço o chat para me fazer em várias poses, adiciono meu rosto e faço as thumbs mais organizadinhas com as ideias. Então, isso são fatores que você pode ir utilizando aí, que são muito interessantes para essa criação de conteúdo e também as outras ideias, né? E aí agora eu vou mostrar para vocês na prática aqui mais ou menos o que eu fiz, né? Essa análise aqui em foco aqui na tela para vocês, e sugerir algumas coisas que você pode utilizar e outras IAs também, que é bem interessante de você criar aí, de você ter uma conta aí. E antes disso, eu queria dar uma dica também, para você que é estudante universitário, o Google está oferecendo 15 meses grátis do Gemini Pro. Então, se você quer utilizar aí aquela nova ferramenta de criação de vídeos que eles lançaram, e todas essas coisas vocês podem fazer também. Eu devo lançar um próximo vídeo falando do Veo 3 aí, do Flow, a nova ferramenta, como vocês já podem utilizar no Brasil e dar alguns exemplos aí, como que funcionou e tal. Vou fazer um próximo vídeo sobre isso. Então fiquem atentos aí, não se esqueçam de se inscrever e compartilhar o canal aí e curtir para vocês ficarem sabendo assim que eu lançar os próximos vídeos. E vamos lá que eu vou mostrar aqui na tela como que foi o passo a passo dessa criação. Essa aqui é uma análise de uso do meu chat GPT. Então, que os usos que eu tenho feito com a IA nesse tempo aí, nesses últimos 2 anos aí, eu pedi para ele analisar. Ele me deu uma análise mais simples de algumas coisas que eu podia aplicar, do meu uso aqui. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e pedi para ele refazer essa análise mês a mês, né? Porque ele colocou aqui o que mais se destaca, tal, algumas coisas. Aí, quero todo o período, mês por mês. Aí ele fez para mim, dos meses aqui, mais detalhadamente, as coisas. Aí me deu um resumo geral dos focos que eu tive, o que a linha mostra, então, o meu desenvolvimento. E aí, o que eu pedi para ele? Agora me dê ideias de negócios e produtos que eu posso começar de forma fácil e rápida a vender agora mesmo, ou criar, mesmo que vendendo, né, por um valor barato. E aí ele fez uma análise aqui e me deu produtos digitais. Então, banco de questões, mas resoluções comentadas. Então, quando você cria esse banco de questões aqui, que você pode jogar lá de alguma matéria que você está fazendo, de alguma coisa que você conhece bem, você sabe ali, você pode fazer, criar para vender para os alunos, para ajudar nos estudos. Mini e-book, né, de como estudar com IA. Então, que esse aqui foi basicamente uma das ideias que eu comecei a desenvolver. Então, prompts para estudos também, que eu utilizei, jogos educativos, essas coisas assim, você consegue fazer isso aqui de forma mais simples, e aí é bom que você vai aprendendo outras habilidades também. Produtos ligados ao meu canal, então, ideias para criação de conteúdos, microserviços, então, coisas que as pessoas às vezes não usam o ChatGPT, você pode usar para elas, e tudo mais. E aí, ideias extras, clube de estudos rápidos, você pode fazer clubes de estudos utilizando IA para ajudar quem está participando. E aí ele me deu aqui, ó, o que eu posso lançar literalmente essa semana. Pack de questões, já tinha feito, já tinha lançado. Mini e-book, então eu fiz o e-book também, eu comecei a desenvolver. Esse relançamento aqui do meu quiz, eu consegui começar a desenvolver o código, né, a programação lá, o código em Python do meu quiz para jogar na Unity, para desenvolver para Android. Então, futuramente, a ideia é que eu crie um aplicativo para Android para fazer isso. Mas você pode usar outra ferramenta também, como o Lovable, que é um site para criar aplicativos com IA. Você pode fazer isso também. Algumas ideias bem interessantes aí que vocês podem desenvolver. E aí, vamos de e-book e como formatar. Aí foi me dando toda a análise aqui do e-book, como formatar o e-book e tal. Estude melhor em menos tempo. E aí foi toda a criação aqui. Mas isso aqui ele foi desenvolvendo para mim, mas eu não estava muito satisfeito. Porque o ChatGPT ele é bom para algumas coisas mais gerais, mas algumas coisas tem outras IAs que são melhores. Então, eu fui para o Manus AI, que é outra IA, que é essa IA aqui, ó. Manus AI. Ela tem que ter convite, se eu não me engano, mas quando eu criei não precisou não, mas muita gente fala que tem que ter convite.
Mas qualquer coisa é fácil, tem grupos no Facebook aí, no WhatsApp, tem pessoas que disponibilizam convites direto aí. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui na parte do meu e-book, né? Que é um dos que eu estou usando aqui, que ela funciona na base de créditos. Essa aqui eu não estou pagando, né? Mas isso aqui ele está gerando para mim, ó. Então, você pode jogar aqui um e-book pronto que você tem aí ou que você achou na internet, pedir para ele fazer no mesmo modelo, com o seu conteúdo. Então, você vai criar um e-book pronto, seu do zero, com o conteúdo que você tem, vai transformar isso. E aí vai de você o que você quer fazer. Não precisa ser só um e-book, né? Você pode fazer outras coisas também. Então, por exemplo, ó, estude melhor com IA modernizado. Isso aqui foi uma das versões que ele criou do meu e-book. Aí, ó, tá vendo que ele fez organizadinho aqui e tal, algumas coisas. Essa não é a versão final ainda não. Aqui faltou algumas páginas, porque você tem que ir refinando, tem que ir fazendo outras coisas e tal, mas ele gera algumas imagens, ele gera algumas coisas também, e aí você vai refinando todo esse processo. E tem também o site que eu queria mostrar para vocês, que é esse aqui, ó, Gama App. Esse site aqui é um site muito bom para você desenvolver e criar questionários e coisas do tipo, né? Slides, não questionários, slides e coisas nesse sentido, é bom você criar. Então eu já utilizo bastante, até na universidade eu utilizo também. E aí você pode criar várias coisas diferentes com ele. Eu vou mostrar para vocês aqui um que eu fiz, um outro que eu fiz. Deixa eu trocar de conta aqui. Deixa eu sair dessa conta aqui, que é a conta da universidade, e deixa eu conectar na minha outra conta aqui. Acho que é essa daqui. Vou mostrar para vocês aqui, mais ou menos, o que ele já fez para mim. Então, aqui, ó. Aqui. Esse aqui foi o que ele fez para mim, que eu já comecei a vender. Então, eu joguei o meu conteúdo aqui, eu pedi o chat para gerar o prompt com os meus conteúdos, joguei aqui e ele desenvolveu isso aqui para mim, organizadinho, bonito. Isso aqui é a capa de anúncio, né? Que ele gerou para mim. Então, ele vai gerando isso aqui e aí você vai fazendo. Então, deixa eu voltar aqui na página com o próprio. Aqui, esse aqui, ó. Prompt de estudo com ela. Eu acredito que foi esse que eu disponibilizei para o pessoal. Deixa eu ver se foi esse aqui. Acho que foi um mais completo. Não foi esse, não. É tanta coisa que a gente faz aqui que. Guia, questões sobre. Acho que foi esse aqui. Não foi. Foi esse aqui, ó. Achei. Esse aqui. Foi esse aqui o arquivo que eu desenvolvi. Tem bastante coisa aqui para ajudar nos alunos e tal. Deixa eu ver se foi esse aqui. Acho que foi. Mas basicamente é isso. Então vocês podem vir aqui, ó. Eu vou mostrar na prática aqui como que faz. Vocês podem aqui criar novo com IA. Aí vocês podem colar um texto. Isso aqui você cola um texto aqui e ele vai gerar o documento para você. Inclusive você pode gerar o documento com coloca o texto em inglês, pedir para ele gerar em português. Ou você pode importar um arquivo, um site, alguma coisa, ou então gerar a partir de um prompt. Então, quer ver, ó? Vamos colocar isso aqui, ó. Ciência por trás do treino, as coisas de academia, sei lá, vai que você é alguém que mexe com academia, ou um personal, alguma coisa. Aí ele vai gerar aqui para você, eu tô quase sem créditos, então meus créditos devem acabar aqui. Aí eu escolho aqui o formato que eu quero, os temas que eu quero, então eu vou escolher um tema aqui, vamos pôr esse aqui, ó, eu gosto desse aqui. Selecionar o tema, aí eu posso escrever algum estilo de imagem, imagens de ar, posso pedir mais resumido, mais detalhado. Então, o que eu indico para vocês, principalmente com essas outras IAs? Usem o chat GPT para gerar os prompts para colocar nessas IAs, porque como essas IAs aqui todas são na base de crédito, eu não pago nenhuma delas, né? Claro, se quiser pagar, você pode pagar, mas algumas são mais caras, então acabo não pagando. A única que eu pago é o GPT Plus mesmo. E aí eu sempre jogo lá antes esses prompts, essas ideias de conteúdo, para poder gerar. Então eu peço para ele gerar os prompts para eu jogar no Manus, para eu jogar no Gama, e em todas as IAs que eu for utilizar, no Gemini, no Flow lá do Gemini, no Leonardo AI, que é para geração de imagens, todas essas. Então, eu refino lá primeiro e depois eu jogo aqui para sair um resultado melhor e mais organizado. Então, o limite aí é suas ideias e o que vocês sabem fazer, o que vocês estão aprendendo e tudo mais. Vocês podem ir compartilhando lá, gerando, fazendo, tendo esse histórico todo. E aí são ideias que vocês podem aplicar aí para negócios seus, ou algum produto que vocês querem vender, alguma coisa que vocês querem vender, divulgação de algum negócio físico seu também funciona bastante. Então a ideia do vídeo foi mais essa mesmo, foi mostrar para vocês aí que vocês podem começar a desenvolver um projeto paralelo hoje de forma muito mais prática e mais fácil do que há um tempo atrás.
Então, vocês podem desenvolver várias coisas aí enquanto vocês aprendem, vocês vão buscando essas utilizações dessas IAs aí. Tem várias outras que vocês podem utilizar para fazer. Eu utilizo mais essas aqui, que são grátis também, você consegue usar grátis ali, mas você tem algumas próprias para geração de imagens, mas hoje em dia o chat gera imagem muito bem, o GPT. Mas você tem algumas outras que vocês podem utilizar ali. Eu sugeri algumas ideias também para vocês, né, que vocês já podem tentar aplicar, criação de e-books, ou algum conteúdo que vocês conhecem, que vocês já sabem, ou alguma coisa que vocês são muito bons na área, formatar isso. Vocês podem indicar lá um tipo, você fala, se escreve para ele lá, eu sou bom nisso, eu sei fazer isso, eu tenho tantos anos de experiência nessa área, formate para mim a melhor forma de monetizar esse meu conhecimento aqui. Então você pode pedir isso para ele também, para te ajudar nessa parte aí. Basicamente foi isso que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir e compartilhar, falando aqui novamente, para dar um engajamento no vídeo aí. E fiquem ligados que nos próximos vídeos eu vou trazer mais coisas interessantes aí. E espero que vocês gostem bastante e até mais.